Vibe Mundial FM. Vamos falar hoje sobre Let the River Flow, deixe o rio fluir. Você está deixando o rio fluir durante a sua vida ou você está aprendendo, tentando controlar? Olha, a Zana Ivani, direto do Japão. Gratidão, Japão, ouvindo a gente direto pela Vibe Zana, Mundial. que horas são aí para você estar ouvindo a gente esse horário? Gratidão. Espero que você esteja muito bem aí no Japão e que as coisas estejam fluindo bem aí também do outro lado do mundo, né, no Japão. Conta pra gente como é que estão as coisas aí, se você está se cuidando, se as pessoas estão aí se precavendo, né, com essa nova onda, né, enfim. Tá deixando as coisas fluírem, né? Vamos lá, então. Quando a gente fala de deixar o rio fluir, o que você faz da sua vida? Você é aquela pessoa controladora que tenta controlar o seu tempo, controlar as coisas que você faz, controlar tudo e todos ao seu redor? Ou você é aquela pessoa que mesmo pai ou mãe deixa o seu filho fazer por ele, para ele aprender também? Deixar fluir é sair do controle. Sabe por quê? Quando nós estamos no controle, querido ouvinte Rádio Vibe Mundial, simplesmente o controle é uma coisa imaginária. Ela não existe, não é, Alessandra? E eu vou falar um pouquinho mais interno, sabe, Renato? Eu vou trazer um pouquinho uma reflexão para vocês, né? Para quem nos acompanha, para quem faz parte da nossa lista VIP, né? Que a gente manda para todos os ouvintes, né? Um texto, uma fotinha, alguma mensagem antes da rádio. Eu comecei falando hoje, Renato, sobre o rio, né? E por isso que a gente trouxe esse tema, Let the River Flow, deixe ou permita que o rio flua. Você sabia que muitas das coisas que o Renato vem falando, né? Ele falou sobre o controle, nós estamos prendendo dentro de nós porque a gente tem medo de realmente acessar aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que está mais íntimo, aquilo que está lá dentro da gente. As pessoas, elas não percebem a potência de criação, de vida, a potência energética e de alma que elas têm. E dentro de nós existe uma nascente. Todo mundo tem essa nascente, desde a pessoa que não se julga merecedora até a pessoa mais evoluída. Todos nós, dentro de nós, temos valores que são natos, valores que são nossos, valores que nos norteiam. Algumas pessoas chamam de intuição, outras chamam de sexto sentido, outras não sabem nem nomear, mas todos nós temos esse valor. E assim como o rio ou o riacho, a nascente, ela vem de dentro da terra, ela vem fluindo, ela vem abrindo camadas de terra, sentido, né, ao solo para cima, e ela encontra pequenas nascentes, e essas nascentes vão formando rios, e esses rios vão se tornando cada vez maiores até encontrar o mar. Assim é a nossa essência, assim somos nós. E nós, muitas vezes, Renato, nós temos medo dessa potência que existe dentro de nós, e é por medo que nós começamos a criar controles, nós começamos a represar essas águas que existem dentro de nós, que é a nossa potência, que são os nossos valores, que é aquilo que rege a nossa alma. Algumas pessoas podem chamar isso de missão de vida, de propósito, de energia, chame como você quiser, como fizer mais sentido para você. E quando a gente começa a represar, né, desde pequeno, esses rios energéticos, essa energia, essa potência dentro de nós, nós achamos que isso é o normal e natural. E como o Renato falou, a gente começa a querer represar também as coisas que estão aos nossos redores. Então, daí nasce o controle, Renato. O controle Sim. do filho, o controle da empresa, o controle dos amigos, o controle de todo um sistema e o pior, o autocontrole. Sim, até aproveitando aqui, ó, o Roniro, direto de São Bento do Sul, Santa Catarina. Beijo. Lincoln mandando boa tarde. Aí o Roniro colocou aqui, vivo no controle do medo e da insegurança. Como supero isso?
A gente vai falar um pouquinho mais, aproveita então, vai curtindo aí. Isso, que e temos mandem muitas suas coisas pra perguntas, falar. assim como o Raniro. Por favor, participem. Assim a gente consegue responder aquilo que vai dentro de você. E uma pergunta que você faz pode fluir para várias e várias pessoas que estão com vergonha de fazer a mesma pergunta, né, Aí o Renato? Lincoln aqui de Embu das Artes, o Osvaldo sempre nos acompanhando aqui no Instagram Conexão Consciência, direto da Espanha. Boa tarde aí. Muita gente entrando aqui no Instagram Conexão Consciência. Então vamos lá, como superar o medo e a insegurança do controle? Vamos lá, primeiro, vamos fazer algumas perguntas. 5 porquês. Você quer dar uma dica para você sair desse controle? Uma dica fundamental para você é usar os 5 porquês. Como assim, Renato? 5 porquês. Primeira coisa, por que que eu tenho medo? Ah, porque eu não quero perder o que eu tenho. Depois, por que que eu não quero perder o que eu tenho? Ah, porque eu gosto de me aparecer com o que eu tenho. Por que que eu gosto de me aparecer porque eu tenho? Porque eu gosto de ser superior. Por que que eu gosto de ser superior? Porque sustenta meu ego. E aí vem aquela coisa, muitas vezes o medo de perder, ele vem do ego, né? O controle vem do ego. A insegurança vem do ego. Não falando, ah, mas Renato, você está falando que eu sou egoísta. Não, eu estou falando que muitas vezes o nosso ego, ele fala mais forte do que os outros sentimentos. Mas como assim o ego? O ego é aquela coisa que te prende, mostrando para os outros uma coisa que muitas vezes você não é. E aí você tem medo de ser você mesmo porque você vai ser julgado. E sim, muitas vezes existe o julgamento. E eu pergunto, quanto você está preparado para receber julgamento e ser feliz sendo você mesmo? Sabe o que acontece? Como dizia a grande Valesca Popozuda, beijinho no ombro e tchau, tchau. Né? Eu não preciso, o outro não precisa viver a minha vida. Eu vou ser feliz quando eu aprender a viver a minha própria vida, tá? E quando eu aprendo a sair do controle, é mais ou menos isso. Eu sei que cada um tem uma vida diferente, eu sei que cada um vive por si, mas quando eu aprendo a viver por mim e eu aprendo a ser feliz, porque sair do controle desta realidade também não é uma coisa muito simples, mas com o tempo se torna cada dia mais fácil, tá? E isso é deixar fluir, é você permitir que as suas ideias venham direto da fonte. E quando a gente fala da fonte, cada um tem um nome, Deus, Jesus, o universo, eu superior, seja no que for que você acredita, mas permita deixar fluir o que vem, seja natural. Sabe quando a gente deixa de ser natural? Quando a gente começa a resistir às mudanças, tá? E aí que acontece? Você fica cada vez mais tenso, cada vez mais cansado, cada vez mais sem propósito, porque você está resistindo às mudanças. E quando você resiste às mudanças, você gasta muito mais energia. Isso é controle. Quando você deixa fluir, a água natural, ela vai fluir, vem direto da fonte, você faz, mantém a sua energia e vai direto para o mar. Se você resiste, você não está permitindo fluir, você está controlando, que é o que a Alessandra falou. E quanto mais se controla um rio, mais sujo ele fica, não é, Alessandra? Exatamente. Você estava falando e eu estava aqui fazendo a imagem na minha mente, né? Quando a gente represa um rio, quando a gente faz uma barreira, quando a gente fecha esse rio, o que acontece? Essa água que estava fluindo, ela começa a ficar parada. E para quem já fez esse experimento com água, o que acontece quando a água está parada sem fluir? Ela começa a criar bactérias, fungos, ela perde a vida, perde oxigênio, ela pode até, se for, né, num ambiente, numa lagoa, ficar lamacenta, a vida se esvai. E como seria se a gente pudesse simplesmente se permitir fluir, né? Eu sei que muitas vezes isso parece difícil, muitas vezes a gente está já acostumado a ter esse mesmo tipo de padrão, de sempre estar no controle, de sempre ser controlado por essa realidade. Mas como seria, aos poucos, você tirar uma pedra, um pedaço de pau, e tirando mais um pedaço, e permitir que essa água, que esse sentimento, que isso que está dentro de você flua.
né? É tão importante que a gente passe um tempo conosco mesmo. O Renato falou da fonte. A fonte, ela pode ser aquilo que para você representa melhor, né? O seu eu superior, seu Deus, a forma como você lida com a espiritualidade. Mas o Renato, ele tem um exercício bem bacana que nos ajuda, na verdade, a conectar com a fonte muito rápido. Estou aqui totalmente sendo controlado por essa realidade. Estou perdendo a minha mente. É só eu respirar fundo, pôr a mão no coração